amados, tudo bem com vocês? Eu avisei que a gente ia ter mais vídeos de Star aqui no canal e eu já quero deixar avisado que esse não é um vídeo falando mal do desenho dessa vez, tá? Na verdade é um vídeo falando sobre a forma genial como o desenho tratou uma questão que existe no mundo real e que eles transformaram numa alegoria para poder falar sobre isso durante a história. Fica muito claro ao longo da história que os Myrnianos têm sim um preconceito com os monstros, mas o desenho coloca alguns detalhes específicos que deixa tudo muito mais interessante e hoje eu vou falar sobre isso. Antes de começar, eu quero agradecer aos membros do canal a partir do nível Safira, Lazuli, João Souza, Paty Paratia, Yu Claude e Watson Matheus. Se você quiser saber como faz para virar membro, é só clicar em Seja Membro aqui embaixo. Bom, Star vs as Forças do Mal mostra pra gente um mundo que é governado pelos Myrnianos, mais especificamente a família Butterfly, e que tem constante guerra com os monstros. No começo da história, esses monstros estão atrás da varinha da Star, porque se eles conseguirem a varinha, eles vão conseguir fazer magia e derrotar os Myrnianos. Então, tipo, é muito fácil ver eles como vilões. Mas tudo começa a ficar meio estranho quando a Star resolve recriar o festival da Myrnipendência com os amigos dela, e ela começa a perceber que a expulsão dos monstros talvez tenha sido meio injusta. Porque assim, eles foram praticamente massacrados pelos Myrnianos. Star, eu sei que os monstros são malvados e tudo mais, mas isso me parece injusto. Injusto? Isso era só uma palhinha do que tava por vir, porque mais pra frente a gente ia descobrir que toda a guerra contra os monstros estava pautada em preconceito e que o que a família Butterfly fez foi praticamente um genocídio. Em especial a Solaria, que criou os guerreiros solarianos para destruir os monstros. Gente, a Solaria. Quando chegar o vídeo da Solaria a gente vai falar melhor sobre ela. Conforme eu estava aprendendo mais sobre a família dela e se aproximando mais do sapo musculoso, ela começa a perceber que os monstros não são exatamente como sempre falaram pra ela. E eu acho que essa questão fica muito clara no episódio em que ela e a Rainha Lua se escondem na casa do sapo musculoso, e aí a Rainha Lua vai jogar um jogo com o sapo musculoso, e que na versão dos monstros, os Myrnianos são os vilões e eles comem bebês monstros, enquanto na versão dos Myrnianos, os monstros são do mal e comem bebês Myrnianos. Quando eu era criança, tínhamos um jogo chamado Defensor do Castelo sobre Myrnianos protegendo nossos bebês de monstros famintos. Essa ideia deve ter vindo de algum lugar. E aí a gente percebe que existem preconceitos e lendas urbanas dos dois lados que foram passados de geração em geração por pessoas que não viveram aquilo do passado exatamente e só continuaram reproduzindo o que elas tinham ouvido. Acontece que a história é sempre escrita por quem ganhou ou tá ganhando a guerra. E no caso de Star, quem tá ganhando são os Myrnianos, principalmente desde a Era da Solaria. Mas a verdade é que os monstros viviam em Myrni até os Myrnianos chegarem lá através do portal. E a gente aprende, quando a gente vai estudar a história das rainhas que vieram antes da Star, que na verdade os Myrnianos tinham essa ideia de que era direito deles expandir o território e tomar os territórios dos monstros, né? Porque, nossa, eles só estavam expandindo, como assim os monstros não querem sair das casas dele? E na verdade eles estavam sendo bem errados naquela situação, né? Era só uma questão de preconceito. Eles pensavam, não, mano, os monstros não têm direito disso aqui, a gente tem esse direito. A Star começa então a questionar algumas coisas, como por exemplo, o que torna um monstro um monstro? Por que a cabeça pônei, por exemplo, não é considerada um monstro? Ou o Rich Pombo? E aí tem aquela cena que ela pergunta isso pra mãe dela, e a mãe dela responde, ah, porque eles são ricos. E o pombo rico? O reino dele é novinho em folha e ele é um pombo com pernas, mãe! Como ele não é um monstro? Bom, querida, ele é rico. E foi aí que uma luzinha acendeu na minha cabeça, porque, gente, é justamente isso que acontece no mundo real até hoje com os negros. Eles sofrem preconceito o tempo todo, mas se eles têm dinheiro, os brancos racistas consideram eles como iguais, entendeu? E conforme a gente estuda a história de Star, a gente percebe que de fato, como essa galera tinha castelo, tinha reino, os Myrnianos nunca consideraram eles como inimigos, e sim como possíveis aliados na luta contra os monstros, que são aqueles monstros que simplesmente viviam nas florestas. E esse tema continua sendo abordado, por exemplo, quando o sapo musculoso e os amigos dele estão indo embora porque eles acham que não tem mais jeito em Myrni e que eles nunca vão ser aceitos ali, apesar dos esforços da Star. E aí o Tom vira pra eles e fala, não, mas peraí, eu sou meio monstro e eu tô namorando a Star, então pode ser que esse nosso relacionamento mude as coisas no futuro. E aí os próprios monstros viram e falam, ah, mas você é rico, isso deve contar por alguma coisa. É, mas quer dizer, você é um cara rico.
Quer dizer, ele é, né? Ele é rico? Isso não conta? Muito rico. Mas quando eu entro num elevador com um estranho, eu sou um monstro. Então mostra que mesmo os monstros têm essa questão enraizada dentro deles de que eles só vão ser considerados como iguais pelos Milnianos se eles forem ricos. Outro episódio que retrata muito essa questão do racismo é o do baile que a Star dá entre adolescentes Milnianos e adolescentes monstros. O episódio como um todo é muito significativo, mas o que me marcou de verdade foi a cena final, porque eles são todos atacados pela mina, mas quando os guardas chegam pra ajudar e resolver a situação, eles estão lá dando cobertores de chocolate quentes para as crianças milnianas, enquanto os monstros estão sendo, tipo, levados pra depor. E aí a Star fica, não, peraí, por que vocês estão fazendo isso? Todo mundo aqui foi atacado e ela exige que eles sejam tratados da mesma forma. Soltem esses monstros! Encontramos esses vândalos vagando fora do templo. Eu tenho que levá-los pra abrir uma ocorrência. Ah, é mesmo? Então por que não abre uma ocorrência com aqueles? Mas, gente, isso é uma coisa que acontece na vida real, entendeu? Tem muitos casos que pessoas negras são presas, ou até pior, simplesmente porque elas eram negras e estavam no lugar errado na hora errada, entendeu? Inclusive tem um livro muito bom sobre isso, que até virou filme, que chama O Ódio que Você Semeia, e eu adoro e eu realmente recomendo ele. E é claro, a gente tem a Eclipsa, né? Uma rainha que foi privada dos poderes dela, que foi proibida de casar com o amor da vida dela, que foi perseguida e congelada por séculos pelo Romulus, simplesmente porque ela amou um monstro, não podia ficar com ele se ela continuasse com os Milnianos, e então ela fugiu pra ficar com o cara que ela amava de verdade. A Eclipse é a personagem mais injustiçada dessa história e vai sair um vídeo só sobre ela, então eu não vou me estender aqui, mas de novo, gente, tudo que as pessoas tinham contra a Eclipse e contra o relacionamento dela com o Globgorb era pautado em racismo. E mesmo depois de tudo que a Star e a Eclipse fizeram, os Milnianos continuaram sendo preconceituosos e eles terminam a série sendo preconceituosos. Vejam por esse lado, crianças. Pelo menos não precisamos mais viver na cidade com um monte de monstros. Tipo, quantos deles não fugiram pra Vila da Lua porque eles achavam errado a Eclipse tá tirando eles das casas deles, que eram já dos monstros por direito, e eles só tinham tomado aquelas casas? Quantos deles não foram contra a Eclipse porque ela tava do lado dos monstros? Quantos deles não tentaram matar a Eclipse simplesmente porque ela tava ajudando os monstros? Ela roubou a terra da minha família! Ela é do mal. Não importa quem tentou blá blá blá, ela vai acabar com todos nós mesmos. Inclusive, nesse episódio em que a Eclipse quase é assassinada, o Manfred coloca os monstros pra comer no chão, porque ele acha que lá é o lugar dele. Tipo, gente, que absurdo. Mas o que dá um pouquinho de esperança é o jogo de Millia Ball, porque nele a gente vê as crianças monstros e as crianças milnianas brincando entre si, sem ter esse preconceito enraizado que os pais delas têm. E ao ver as crianças brincando, os pais começam a perceber que dá sim pra milnianos e monstros conviverem em paz. Belo jogo! Você mandou muito bem! Bom trabalho! Deveríamos fazer isso de novo. Uau, gostei muito. Sua filha fez um jogo bem incrível. E eu acho que isso também reflete muito o nosso mundo real, né? Porque a nova geração, a gente sempre tem que esperar que a nova geração seja melhor que a atual. E a nova geração pode sim ser melhor que a nossa. As crianças, ninguém nasce com preconceito, gente. Então eu tenho, assim, esperança de que, de fato, conforme as gerações forem passando, as crianças vão nascer cada vez melhores e cada vez menos preconceituosas, não só na questão do racismo, mas em várias questões. E a gente, de fato, devia parar e ouvir mais as crianças e não ficar só no nosso mundinho adulto, em que a gente acha que sabe de tudo, sabe? Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou deixar avisado que a série sobre as rainhas de Milne vai começar na primeira terça-feira de dezembro. Então, a partir da primeira terça-feira de dezembro, a gente vai ter vídeos sobre todas as rainhas de Milne. E eles vão ser baseados no livro de feitiços que tá à venda. E eu vou deixar o link pra vocês comprarem ele aqui na descrição e também no comentário fixado, caso vocês queiram. É isso, se você gostou, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e de ativar o sininho pra ver os próximos vídeos. Se você quiser saber os benefícios de ser membro, é só clicar em Seja Membro aqui embaixo. E a gente se vê no próximo vídeo.